de Limeira, jogando no Palestra Itália. Derrota essa para a Inter de Limeira, comandada pelo Carpini. Thiago Carpini. E o Carpini depois vence o Palmeiras na final do Paulistão de 23. Água Santa. Lá na Arena Barueri, no primeiro jogo da decisão, né, do Campeonato Paulista. E o ano passado Paulista. do Brasileiro também, aqui em São Paulo, quando o Vitória derrotou o Palmeiras. E o Carpini derrota o Palmeiras também na Supercopa do Brasil. Derrotou no comando do São Paulo. Você viu 4 times diferentes. O retrospecto do Carpini é bom, né? Quando se fala em Palmeiras, perdeu um título também, né? Com a Água Santa, venceu o primeiro jogo, como a gente falou aqui, mas acabou perdendo no final das contas. Mas tem algumas vitórias aí já no currículo contra a equipe do Palmeiras, e são vitórias por 4 equipes contra o Palmeiras, que nesse período todo aí só teve o Abel Ferreira no comando, né? Chega a ser curioso, e também a gente tem que destacar a longevidade aqui do Abel Ferreira no futebol brasileiro. Você imagina um europeu de um time intermediário um dia chega e fala assim: puxa, vamos lá no Brasil procurar um técnico. Quem? Porque aqui a gente não conhece nenhum brasileiro e tal. Aí alguém fala assim: mas tem um cara lá que derrotou o Abel 4 vezes. Tudo isso porque o Abel também, quando foi descoberto aí pelo Palmeiras, certamente, assim, o grande trunfo do currículo do Abel era o fato dele ter eliminado o Jesus. Naquela pré-Champions, quando o Abel era técnico do PAOK e o Jesus estava no Benfica. Aí alguém aqui, o Palmeiras procurando técnico, alguém deve ter falado: pera, tem um jovem portuguesinho lá que acabou de eliminar o Jesus. Então chama esse aí, né? Eu acho realmente que essa vitória do Abel contra o Jesus pode ter influenciado o Palmeiras a contratá-lo. No jogo de hoje, especificamente, o Abel, até o Nilson César reparou, estava quietinho ali na dele, calmo. Também é Campeonato Paulista, né? Começo de ano as pessoas começam a se estressar, né? Eu estava vendo aí, acompanhando a repercussão no Twitter, já tinha torcedor do São Paulo cornetando o Zubeldia pela escalação, jogo de pré-temporada lá nos Estados Unidos. Daqui a pouquinho a gente também vai falar do São Paulo, e jogo que marcou a estreia do Oscar, do Gabigol, do Dudu, jogadores aí que foram contratados nessa janela, né, entre temporadas, né, no fim do ano de 24, começo de 2025. Já que a gente está falando de Paulistão, fala, Flávio. Esse negócio de estreia, né, de jogador importante, sem comparar nível de importância, porque eu vou falar de um fenômeno, o Ronaldo Fenômeno. Eu sempre lembro que o Corinthians traz o Ronaldo, contratação fruto da visão do Dr. Joaquim Grava, essa é a verdade. E aí o Ronaldo estreia em Goiatuba e encerra em Ibagué. Impressionante. Não, em Itumbiara. Itumbiara e encerrou a participação dele no Corinthians em Ibagué contra o Tolima, quando o Corinthians foi eliminado. Olha o planejamento bem feito para ter o Ronaldo Fenômeno no time do Corinthians. Pelo menos os dois estrearam lá nos Estados Unidos, né? Ninguém viu, foi só brasileiro que estava vendo e tal. Mas pelo menos os caras não estrearam em Itumbiara e encerraram em Ibagué, né? E falando assim em novidade internacional, rolou novidade no Campeonato Paulista já nessa estreia, não sei se vocês separaram, mas agora ficam algumas bases ao redor do campo, né? E os gandulas, eles não devolvem mais a bola diretamente ao jogador. Igual a Premier League. Eles posicionam as bolas nesse suporte, isso, né? As chamadas, esses suportes são chamados de multiball, inspirado na Premier League, para ter mais tempo de bola rolando. E, é claro, aqui no futebol brasileiro, no ano passado também, a gente que acompanha o jogo mais de perto, eu que muitas vezes fiquei ali atrás do gol como repórter, nossa, o que tem de reclamação de jogador, que às vezes quer jogar rápido, sair jogando, e aí o gandula atrasa a saída de bola, o gandula demora para fazer a reposição. Para colocar criança, ótimo, gostei. Ou crianças ou meninas para fazer esse trabalho e tirar esses leões de chácara, que na verdade esses caras são leões de chácara e tal, ficam lá enchendo o saco, querendo participar do jogo. Precisa tirar esses caras de colocar a criança, Eu lembro que o filho do Zico, que depois virou cantor, sim, ele era um gandulinha lá no Maracanã, na época, a hora do Flamengo. Coloca esse pessoal que eles vão criar problema nenhum. De meninas que fazem educação física, eles não vão encher o saco. Agora, coloca leão de chácara, coloca torcedor, essa é uma providência boa. Vai minimizar o que eles atrapalham nos jogos.
E antes da bola rolar, no Palestra Itália, a Leila Pereira deu entrevista à Cazé TV e falou sobre alguns assuntos, alguns temas. E a Leila, né, a gente acompanhou nos últimos dias, a Leila abriu o jogo depois daquela entrevista com o patrocinador, depois da apresentação oficial do patrocinador master do Palmeiras, e deu o que falar. Enfim, e até hoje está gerando repercussão, mas a Leila voltou a dar entrevistas e falou do mercado da bola do Palmeiras. Abre aspas para a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Não fechamos o nosso elenco. Estamos no mercado em busca de mais reforços. Acho que vai ser um grande ano para todos nós. E aí ela fala do Andreas Pereira, né? Diz que a negociação com o Fulham não está andando na maneira que ela esperava, na velocidade que ela costuma tratar o futebol e os processos, né? A Leila como empresária, enfim, esperava mais agilidade do Fulham na negociação. A gente até publicou essa aspa nas redes sociais da Jovem Pan. Você segue lá, @Jovem Pan Esportes nas redes sociais. A Leila falou o seguinte sobre a negociação com o Fulham pelo Andreas Pereira. Abre aspas, não tem nada definido ainda, mas é um atleta que nós gostaríamos muito que viesse para o Palmeiras. Gente, como é complicado contratar jogador, sabe? É demorado. Por mim, ele já estaria aqui, mas eu tenho que ter paciência. Eu não quero criar expectativas no nosso torcedor, fecha aspas, a Leila Pereira falando aí do negócio envolvendo o Andreas Pereira. E o Palmeiras está no mercado, Piperno, está no mercado. Palmeiras buscando aí opções para o Abel Ferreira, já contratou o Paulinho, já contratou o Facundo Torres. O Facundo ficou entre os jogadores do rodízio, né? Que não participaram do jogo de hoje, então a estreia deve ocorrer contra o Noroeste no sábado, ou até mesmo contra o Santos, de repente, na Vila Belmiro, mas fica a expectativa pela estreia do Facundo Torres e o Paulinho, que está machucado, a gente não sabe quando volta. Então, o elenco do Palmeiras que começou hoje o Paulista, é até o elenco que já estava no grupo, né, que terminou a última temporada. Eu não traria o Andreas Pereira. Acho um bom jogador, nada contra, claro, jogador que teve uma passagem razoável pelo Flamengo, já tinha outras experiências de Europa, hoje está na Premier League outra vez, mas eu acho que ele custa muito caro para alguém que eu não tenho certeza, ela tem muita dúvida se realmente conseguiria ser titular do Palmeiras. E a gente já volta aqui nesse assunto, porque o Maurício, autor dos 2 gols do Palmeiras, está passando lá na zona mista do Palestra Itália com o nosso Guilherme Nápoles, o microfone Jovem Pan. Maurício, ao vivo, aqui no Canelada da Pan. A gente continuar sempre mantendo a performance do que a gente conseguiu reproduzir hoje, para os próximos jogos a gente fazer o mesmo. Maurício, depois de um jogo como hoje, aliás, parabéns, você acha que se credencia ainda mais nessa disputa por vaga no meio-campo do Palmeiras? Olha, eu acho que isso é uma decisão do Abel, a gente está ali para fazer o nosso melhor, para o clube, então a gente tem muitos jogadores de qualidade ali, não só no meio de campo, mas você pega em todo o elenco, a gente tem muitos jogadores de qualidade. Eu acho que é claro que foi um jogo muito importante para mim, onde eu pude demonstrar minhas qualidades, mas eu acho que é um ano que vai ser bastante longo, então vai ter bastante jogos, bastante competições. Eu acho que quem tiver melhor vai jogar, mas eu acho que é uma briga sadia e esse problema a gente deixa pro Abel. Problema bom, né? Com certeza. Maurício, com a vitória de hoje, Palmeiras chega à marca de 40 jogos sem perder na primeira fase do Campeonato Paulista. A última derrota em abril de 21. De certa forma, o Campeonato Paulista traz para vocês um ânimo menor de disputar do que o Campeonato Brasileiro, Libertadores e até o Super Mundial esse ano? Claro que não, eu acho que o Paulista a gente dá muita importância, tanto que o Palmeiras nos últimos 3 anos foi campeão. A gente tem que dar a mesma importância sempre, cada jogo a gente sabe que pode ter suas armadilhas ali. Você viu que quase teve um pênalti ali num jogo que estava 1-0 pra gente, que a gente tinha o controle do jogo, mas graças a Deus não foi validado, mas sabe que às vezes tem umas armas assim que pode acabar transformando o jogo. A gente dá sempre importância para todos os campeonatos, para todos os jogos, independente do adversário, porque a gente sabe que tem um homem que está do outro lado vestindo outro clube, quer dar o seu melhor, e também a gente tem que estar bem atento a essas opções. Maurício, você chegou ano passado com expectativa da torcida, teve que jogar não na posição, várias posições. Agora essa posição, camisa 10, é que você mais se sente confortável? Olha, o Abel sempre procura isso da gente, né, de jogar não só em uma posição, mas em várias posições ali. Hoje é uma posição que eu me sinto muito confortável também, e pude fazer um grande jogo. Eu acho que também destacar também coletivamente, eu acho que a gente foi uma equipe muito boa, porque eu não gosto de falar muito individualmente,
porque quando a gente faz as coisas bem coletivamente, a gente que sobressai no individual. Então eu procuro dar sempre o melhor para o clube e para a equipe. Sobre você chegar agora, entrar no vestiário depois de 2 gols marcados, logo na estreia do Palmeiras na temporada, estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista, o que o Abel falou ali para você agora? Teve algum cumprimento diferente? Como é que foi? O pior é que a gente não acabou se encontrando ali, eu tive que dar as entrevistas e depois a gente já fechou ali já para depois tomar banho para cada um poder ir para sua casa, né? Porque tá um pouco tarde, que amanhã de manhã já tem treino, mas foi uma noite que ficou marcada na minha vida, com certeza. Nem nos meus melhores sonhos podia sonhar com isso, da primeira rodada fazer 2 gols, poder ajudar a equipe com uma vitória brilhante. Eu acho que isso é uma coisa única. Quem faz 2 gols podia estar liberado do treino, então. Não, de jeito nenhum. Ele sempre fala, né, aproveita o dia, que amanhã já acorda, já é um novo dia e já tem que mudar a ficha de novo, porque essa é a nossa vida, né? A gente tem que aproveitar no dia que a gente faz um bom jogo, ou refletir quando a gente faz um mau jogo, e no dia seguinte já virar a página, porque sábado tem mais e a responsabilidade é grande. Perfeito. Valeu, obrigado, Maurício. Tá aí a palavra do Maurício, autor dos 2 gols do Palmeiras, hein? Inspirado, que noite do Maurício no Palestra Itália. Palmeiras 2, Portuguesa 0. Palmeiras começando o Campeonato Paulista 2025 com o pé direito. A gente comentava aqui sobre o Andréas Pereira, essa possibilidade que trouxe a presidente do Verdão, a Leila, em entrevista antes da bola rolar. Flávio Prado, Piperno, antes. A coisa está movimentada lá no Palestra Itália, hein? O Thales, que fez a estreia dele no profissional, destaque das categorias de base, já está falando com a imprensa lá na zona mista do Verdão. Qual foi a tua reação? O que te impactou? O que você achou da tua estreia? Como é que foi? Eu tava um pouco nervoso assim, tipo, nunca tinha ido nem pro banco do profissional e estrear já de titular assim. As horas ontem não passavam para chegar, que eu recebi a notícia ontem, né? Mas cheguei aqui, os companheiros me tranquilizaram, só me deixaram muito bem assim para jogar tranquilo. O que te impressionou quando você entrou ali a primeira vez? Você olhou? Não entrei não. Jogando no profissional. O estádio lotado assim também, a torcida gritou meu nome na escalação assim, me impressionou bastante. Marcou, tá na história. Na minha história. Recentemente a gente se falou lá no CT do Palmeiras e você ainda tinha essa expectativa, né, de estrear. O que você esperava que se concretizou e o que foi novidade para você até aqui nesse momento junto com o profissional? A novidade para mim foi vir para um jogo mesmo, nunca tinha ido nem para o banco assim, mas fiquei muito feliz. O professor Abel me deu essa oportunidade, eu abracei e espero continuar aqui. Ô Thales, claro que é uma noite muito especial, sua estreia como jogador profissional. Fica ainda mais especial sabendo que também foi a estreia do Alan, do Benedetti, outros companheiros que surgiram com você na base? Com certeza, né? Os companheiros que eu vi chegaram junto comigo, alguns muito antes, como o Luigi ou o Alan. Mas eu fiquei muito feliz por eles também, que tipo, realizamos sonhos juntos assim, eu acho que é muito feliz para mim. A torcida do Palmeiras, ela tem isso, né, de abraçar muitos jogadores da base. Você sentiu esse apoio desde o início? Como é que foi para você também, a torcida do teu lado? Com certeza, desde a base a torcida nos apoia muito. A cada tipo erro assim no jogo que é normal, mas a torcida não lamentava, apoiava bastante a gente. Você ficou de olho no jogo da Copinha, que aconteceu antes da estreia do profissional, ou não deu para pensar nisso? Não, eu estava acompanhando sim, consegui acompanhar, graças a Deus consegui a classificação lá, fazer uma boa campanha lá. Deu mais frio na barriga vir aqui agora ou subir lá no campo? Eu acho que vim aqui. Parabéns, você foi bem demais. Obrigado, valeu. Boa sorte, Thales. Valeu, Thales. Boa sorte. Aí a palavra do atacante Thales, que fez a sua estreia com a camisa do Palmeiras no time principal, né? No time profissional. E é assim, né? Quando o pessoal sobe e tem que encarar ali os microfones, as câmeras, né? Fica nervoso, fica tímido, né? É uma nova rotina. Enfim, vai se acostumar com essa, digamos assim, essa nova realidade, né? O Thales, e é normal, jogadores que vêm das categorias de base ficam nervosos mesmo, né? Ficam tímidos, né? Com essa situação toda. Uma das promessas aí do Palmeiras, uma das joias de várias tantas, né? Que o Palmeiras vem revelando nas suas categorias de base, no excelente trabalho feito pelo João Paulo Sampaio. Inclusive, falando em trabalho feito pelo Palmeiras nas categorias de base, o Vitor Reis, hein?
está viajando já a caminho da Inglaterra para realizar exames médicos e acertar de vez, né, cumprir as partes burocráticas do contrato e assinar com o Manchester City. Pelo que eu pude apurar, o negócio foi fechado, o martelo foi batido em 35 milhões de euros fixos. E aí tem metas, né, que o Palmeiras, aí sim, pode superar aquele valor de 40 milhões de euros que tinha sido especulado lá no começo das negociações. O City fez uma oferta ali de 30 milhões, até um pouco menos, o Palmeiras recusou. Agora, já na segunda proposta, o Manchester City fechou em 35 milhões de euros fixos, o zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro, superando Beraldo, que foi vendido pelo São Paulo ao Paris Saint-Germain, superando Murilo do Corinthians, vendido ao Forest da Inglaterra. Vitor Reis, novo zagueiro do Manchester City. Quem tá falando agora lá na zona mista do Palmeiras? Bom, pensei que estava passando alguém porque a coisa está movimentada por lá. E você confere também a entrevista coletiva do professor Abel Ferreira nas redes sociais, @Jovem Pan Esportes. O Abel Ferreira sendo questionado aí sobre o ano de 2025 do Verdão. E, é claro, sempre vai ter alguém, e tem que questionar mesmo, por que o Abel Ferreira voltou na terça-feira, às vésperas do jogo, a questão do planejamento. E imagina ele, né? Tá chegando agora, tal, já vem essa pergunta, algumas entrevistas do Abel, né? Às vezes a gente acompanha aqui, o Abel, né, fica um pouco incomodado com uma pergunta ali, uma pergunta cá. Então, daqui a pouquinho a gente vai registrar também a palavra do professor Abel Ferreira. Palmeiras 2-0. A gente estava também falando aqui do mercado da bola alviverde, a questão do Andreas Pereira, que está prestes, não vou dizer que está prestes a chegar, mas o Palmeiras está negociando, está com a expectativa. Como disse a Leila Pereira, às vezes parece que o negócio vai caminhar e depois recua um pouco, está muito difícil, o Fulham vai esticando a corda. A negociação está complicada mesmo para o Palmeiras, hein, Flávio? Não há uma empolgação muito grande do Fulham em se desfazer de jogador, não. Está muito claro isso, né? Tem jogado, inclusive, como capitão do time, tem jogado um bom futebol. Então, acho que isso parte mais do Palmeiras e acredito que do próprio Andréas. Sim. Mas o time não tem grande disposição, não. Eu tenho a impressão que vai demorar ainda, e se sair, deve sair só no final do campeonato da Premier League. Acho difícil que eles abram mão do jogador pela maneira como ele está sendo utilizado, né? Ele tem jogado todas as partidas, como eu já disse, inclusive em algumas como capitão do time, né? Não sei quanto o Palmeiras se dispõe a pagar, mas não acredito que o Fulham facilite as coisas, não. Deve ser uma contratação difícil e também cá entre nós. Se o Palmeiras tiver que esperar até o final do ano, até o final da temporada para contratar, não tem grandes problemas. Pô. Não precisa do Andreas Pereira para ganhar um Campeonato Paulista. E as grandes competições começam a partir do final da temporada europeia. Então, se houver um pré-acordo e ele chegar só depois, acho que não tem grandes problemas, não vejo grandes dificuldades. Eu acho até que o Palmeiras está precisando mais de um atacante do que necessariamente um meio-campista com as características do Andreas Pereira, Piperno. Eu acho que sim, acho que você tem razão. O Palmeiras precisa de mais um atacante finalizador. O Palmeiras tem vários jogadores que atuam pelos lados e o Facundo também faz isso. Falou-se, inclusive, na possibilidade do Palmeiras fazer uma proposta pelo ex-companheiro dele, o Agustín Martínez. Os dois jogaram juntos no Peñarol, aquele bom Peñarol de 2021, que também tinha lá o Piquerez, o Canóbio, né? Então, Facundo Torres também estava nesse Torres, então o Terans, essa turma toda. Vários jogadores. Esse time, inclusive, que tirou o Corinthians, não foi? Da Sul-Americana? 4-0. Era a fase de grupos ainda, mas bateu o Corinthians lá em Montevidéu por 4-0 e fez 2-0 aqui. Passou feito um trator pelo Corinthians. O Eguren, aquele velho, acho que andou jogando por lá também. Bom, mas o Eguren que jogou no Palmeiras também, não jogou? Jogou, verdade, uruguaio. O Palmeiras, então, em relação ao Andrés, como eu dizia, é o seguinte, eu acho ele um bom jogador e tal, mas eu não sei se ele viria para ser titular no Palmeiras. O que eu questiono na Copa América, por exemplo, dá para dizer que ele jogou mais que o Richard Rios? Não. Então, o Richard Rios foi na seleção do campeonato. Richard Rios jogou mais. O Richard Rios aqui no futebol brasileiro, ou então, o Richard Rios nos melhores momentos, se pegar os melhores momentos do Richard Rios no Palmeiras e os melhores momentos do Andréas no Flamengo,
também acho que o Richard Hughes já jogou um pouco mais. É que o Richard Hughes tem esse jeitão boleirão, às vezes é meio disperso, às vezes se desconcentra um pouco. De vez em quando, eu não sei por que, dá umas panes, ele resolve chutar de qualquer lugar e pá, chuta longe para burro, mas de vez em quando também faz um gol de fora da área e tal. Eu acho ele um bom jogador. Também acho. Então, veja, se colocar os dois aí, olha, camisa 8 vai ficar entre vocês dois. Não me convence, quer dizer... Dá pra jogar os dois, você não acha? Eu acho que dá, Fábio, eu acho que dá, isso realmente dá. Eu gosto do André Pereira, eu gosto. Mas eu acho que é um jogador... Agora, não a qualquer preço, não com sacrifício absurdo. A 20 milhões porque é um jogador relativamente jovem, né, também. O André, 26, 27 anos? Tá com 29. O Richard ele é daria umas 4 temporadas. Precisa fazer a conta por 4, vai para ter no nível alto. Mas eu acho que seria um jogador interessante. Não acho crucial, concordo com vocês. Mas um jogador que poderia ser interessante, até pela experiência dele, pela rodagem, até pelo que ele viveu aqui no futebol brasileiro recentemente, conhece o futebol brasileiro, conhece a Libertadores e bastante, né? Então eu acho que ele poderia ser útil. Mas nada que, não, de qualquer forma, não vai. Não é ele que vai mudar o patamar do Palmeiras. Eu acho que não. A não ser que aquela história do ano passado de que o Richard Hughes poderia ser vendido para um time da Europa, aí sim, aí eu acho que se justificaria. Já traz alguém agora, vende o Richard Hughes no meio do ano. Pode ser uma coisa preventiva, né? Aí sim, aí tudo bem. Eu tenho comigo que o Richard Hughes é um bom jogador, fez uma Copa América acima da média e acima até mesmo das expectativas, né? Jogou muita bola, merecidamente na seleção colombiana. E continuou jogando super bem com a camisa da seleção colombiana. Terminou o ano de 2023, Palmeiras campeão brasileiro, como titular ao lado do Zé Rafael. Mas o ano de 2024, com a camisa do Palmeiras, de altos e baixos, e foi uma temporada bem regular, razoável, né? Foi uma temporada, assim, regular, razoável do Richard Hughes. E aí, do jeito que terminou a temporada, é claro que agora está começando uma temporada, mas assim, do jeito que terminou a última, ficou aquela impressão de que o Palmeiras poderia ter aproveitado o timing da Copa América e vendido o jogador. Ficou essa impressão no ar. Né? Muita gente falou, o Palmeiras podia ter aproveitado mesmo, tal, ter feito uma grana, enfim. Pedir contratar o empresário do Ramos Rodrigues. Esse é bom. Esse é um avião, hein? E já tá lá no México, né? Para saber aproveitar a Copa América igual o empresário do Ramos Rodrigues não existe, né? Ele vai jogar contra o Flamengo na Copa, no Mundial. No Mundial de Clubes, né? E vai jogar pelo León e tem o Pachuca, e os dois pertencem ao mesmo dono. Inclusive, pelo regulamento da Copa do Mundo de Clubes, nem poderia. Mas aí parece que a FIFA não fez tanta vista grossa. Os Red Bulls também lá, tem os dois, já aconteceu do Salzburg e do Red Bull da Alemanha disputarem também a Champions, e meio que os caras estão tolerando. A FIFA ok. também, assim, deixou passar, não vou criar se o Lyon e o Botafogo jogarem o mesmo campeonato, como é que vai fazer? Então, acho que classificou, pô. Então não deixa comprar 2 times. Lógico. Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que o Palmeiras está no grupo do Porto, Al-Ahly e Inter Miami, no meio do ano. Então, assim, quando a Leila fala em contratações, né, o torcedor já pensa nesse super mundial. Eu penso, quando eu olho para a temporada dos clubes brasileiros, em Campeonato Brasileiro primeiro, Libertadores segundo e Copa do Brasil terceiro. Com certeza. Claro, vai ser uma competição, assim, que o mundo inteiro, acho que vai assistir. É um formato novo, vai atrair muitos curiosos e espectadores aí do planeta inteiro, mas eu acho que não tem como você competir com os times da primeira prateleira da Europa. Achar que vai ganhar. É exotismo. Eu também acho que o foco tem que ser brasileiro, Libertadores. Chegar em oitavas, beleza, olha, bacana, mostrou pro mundo. É desfrutar, aproveitar a experiência, quem sabe ali uma vitrine para algum jogador se valorizar, ser vendido depois. E pronto. É para não criar ilusão. Vai dizer, se der uma zebra e chegar, ótimo. Mas não pode criar ilusão, porque senão você vai ser cobrado pela ilusão que você criou. Exato. Esse é o ponto, né? Exato. Se cria aquela expectativa, aí depois chega lá, já começa a enfrentar dificuldades com um time que não é
do primeiro escalão da E Europa. vai acontecer isso. Com o time da CONCACAF, com um time, sei lá, uma equipe que hoje a gente considera que está no segundo escalão. Mas os times brasileiros, eles não são muito melhores que esses times. A gente tem visto isso na Copa Interclubes. Eles vivem 50% ganha, 50% perde. De time da Ásia, de time da... Tanto que a FIFA mudou. Claro, o time da CONCACAF é muito parecido. Agora, o que eu acho que vai favorecer um pouquinho alguns times brasileiros, talvez eles joguem melhor do que eles jogaram esses últimos mundiais todos aí, é o fato de que o campeonato é no meio do ano e eles não vão chegar com o mesmo desgaste que eles chegam quando o campeonato acontece em dezembro. Não é? Aí todo mundo tem aquela temporada aqui na América do Sul, pauleira, jogo de brasileiro colado em jogo de Libertadores. Aí acaba tudo quando o cara pensa em respirar alguma coisa, pega o avião, vai lá jogar o Mundial. Aí é candidato a dar vexame. Como vai jogar no meio do ano, essa é a minha suspeita, ninguém vai poder se queixar de excesso de trabalho, de cansaço e tal. Assim, pelo menos no aspecto físico, eu acho que eles chegam em condições um pouco melhores. Ao contrário dos europeus que estavam no fim de temporada, né? Aí o europeu está chegando depois de 60 jogos estrupiado, com o jogador contundido, então pode eventualmente dar uma zebra aí em algum jogo ou outro. Mas é que tem que dar muita zebra. Não, para ganhar. Uma zebra, tanto é uma zebra. Mas aí para chegar um dia nas quartas, né? Isso é o que pode ser a zebra. Ué. Você imaginar ganhar de 14 times europeus? Muita coisa, né? É muita coisa. A presidente do Palmeiras, antes do jogo, ela foi questionada sobre a questão lá da pré-temporada nos Estados Unidos e ela voltou a repetir. De novo. Pré-temporada no exterior só serve para dirigente passear e que muitas pessoas não estão acostumadas a ouvir a verdade. Voltou a falar a Leila Pereira. Até linkando isso com o jogo que a gente teve hoje, a estreia de Cruzeiro e São Paulo, a estreia de alguns nomes, né? Que essas duas equipes contrataram, Gabigol,